Hoje, eu venho compartilhar com você uma mensagem transformadora, algo profundo que, com certeza, vai tocar o seu coração. Uma história que revela como a justiça divina, em toda sua majestade, chegou para você e para a pessoa que você ama, trazendo a luz para o que parecia perdido. A jornada de um ser humano escolhido por Deus, que em sua simplicidade e humildade, foi chamado para uma missão de grande magnitude, começa aqui. Inicialmente, ele não compreendia o tamanho de sua responsabilidade, mas sua jornada seria repleta de momentos que mudariam sua vida para sempre. No início, ele se sentia como qualquer outra pessoa, cheio de dúvidas, inseguro, sem saber qual caminho seguir. O peso da missão parecia grande demais para ser carregado por alguém tão simples, sem poder ou influência. Ele, como todos nós, tinha medo de não ser o suficiente. No entanto, o Senhor sempre escolhe aqueles que menos esperamos, e com o tempo, esse indivíduo começou a perceber que sua vida estava sendo moldada para algo muito maior. Ele passava suas noites em oração, buscando força e entendimento nas Escrituras, e logo seus olhos começaram a se abrir para a grandiosidade do chamado que havia recebido. O que começou como uma simples caminhada de fé logo se tornou uma batalha, não apenas externa, mas também interna. As tentações surgiam a cada esquina, os desafios pareciam mais intensos, e as dúvidas se multiplicavam. Mas ele persistia, pois sabia que a missão não era sua, mas divina. Era algo que transcenderia o tempo e o espaço, afetando tudo ao seu redor. Cada oração intensa, cada momento de comunhão com Deus, ajudava a fortalecer sua fé. Ele entendia que sua transformação não era só para sua vida espiritual, mas para todas as áreas de sua vida. Seu trabalho, seus relacionamentos e até sua saúde começaram a refletir o chamado divino que estava sendo desenvolvido dentro dele. A missão de vida que ele recebeu não estava apenas no plano espiritual, mas se manifestava em cada decisão diária, em cada interação que ele tinha com os outros. Ele começou a entender que viver de acordo com o chamado de Deus significava viver com integridade e verdade, refletindo os princípios do reino de Deus em tudo o que fazia. A pressão externa era grande, a oposição vinha de todos os lados. Amigos que não compreendiam seu chamado, familiares que não entendiam sua missão, e até aqueles que o criticavam pelas suas escolhas. Cada crítica, cada palavra de reprovação, parecia um peso a mais em seus ombros. Mas ele não vacilou. Ele sabia que sua recompensa estava além da compreensão humana. O mais difícil, no entanto, não eram as críticas externas, mas os conflitos internos. A luta constante entre seguir o caminho que Deus havia preparado para ele ou ceder à tentação de um caminho mais fácil. Mas em cada momento de dúvida, ele se voltava para Deus, confiando que sua justiça prevaleceria, e isso lhe dava forças para continuar. À medida que sua fé se fortalecia, ele começou a viver de uma maneira que refletia a grandeza de sua missão. Suas escolhas cotidianas passaram a ser guiadas pela sabedoria divina. Ele começou a entender que, quando Deus chama alguém, ele prepara esse alguém para fazer escolhas que tragam o reino de Deus à terra. Seus relacionamentos passaram a ser mais profundos, mais autênticos. Ele tratava os outros com mais compaixão, mais paciência, sempre lembrando que cada pessoa que cruzava seu caminho era uma oportunidade de mostrar o amor divino. Ele sabia que sua vida não era mais sua, mas uma oferta a Deus. Seus desafios não diminuíram. Pelo contrário, novos obstáculos surgiram. Mas ele não temia mais. A cada passo que dava, ele sentia a presença de Deus mais perto de si. Ele sabia que a justiça divina estava se manifestando, não apenas no mundo ao seu redor, mas também em seu coração. Foi então que ele se deu conta. O verdadeiro prêmio não estava nas conquistas que ele poderia alcançar, mas na transformação contínua que ele estava vivenciando. Cada dia era uma nova oportunidade de se alinhar ainda mais com o propósito divino. E isso, para ele, era mais valioso do que qualquer outra coisa. Ele aprendeu a confiar no tempo de Deus. Entendeu que os momentos de silêncio, os períodos de espera, faziam parte da preparação para algo maior. A missão de vida que ele havia recebido não era uma tarefa fácil, mas ele estava pronto para ela. Ele sentia a força da justiça divina moldando seu ser. Naquele momento de rendição, ele percebeu que sua vida era uma oferta a Deus, e não algo que ele pudesse controlar. Ele se entregou completamente, com coragem e determinação. A sensação de paz que invadiu seu coração foi indescritível. Ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. A justiça divina, que ele tanto buscava, finalmente havia se manifestado, e não era algo que poderia ser medido em termos humanos. Era a paz que vem da confiança total em Deus, a certeza de que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, mesmo nos momentos mais difíceis.
Com essa rendição, a vida dele começou a refletir a abundância do reino de Deus. Suas ações passaram a ser um reflexo da justiça divina, em cada palavra, cada decisão, cada gesto. Ele se tornava mais e mais como Cristo, e isso era o maior prêmio que ele poderia receber. Agora, ele se levanta e olha ao seu redor, percebendo que a jornada dele não foi apenas para si. Ela foi para todos. Cada um de nós é chamado a viver de acordo com o propósito divino, não como espectador, mas como agente ativo do reino de Deus. Neste momento, ele nos convida a nos levantarmos também, a aceitarmos nosso próprio chamado, a nos entregarmos por completo ao propósito que Deus tem para nós. A missão divina não é apenas para alguns, mas para todos que estão dispostos a se entregar completamente a Ele. Agora, a pergunta que fica é: você está pronto para viver sua missão divina? Está pronto para se alinhar com a justiça que Deus tem para você e para aqueles ao seu redor? A caminhada pode ser difícil, mas a recompensa é eterna. Deus te chamou. A hora de agir é agora. Ele está te esperando para ser a mudança que o mundo precisa. Não seja apenas um espectador, mas um agente do reino de Deus. O momento é agora. E ao continuar a jornada desse indivíduo, ele começa a perceber algo ainda mais profundo. A luta não era apenas contra as forças externas, mas contra si mesmo. Era um conflito constante entre sua natureza humana e a natureza divina que estava sendo despertada nele. Ele não estava mais apenas vivendo para si, mas para algo muito maior, um propósito que transcendia sua própria compreensão. Mas cada vez que ele se sentia fraco, Deus estava lá, oferecendo-lhe forças nas horas de necessidade. O Senhor nunca o deixou sozinho, nunca o abandonou em seus momentos mais difíceis. Ele aprendeu que, no silêncio de sua alma, Deus falava com ele. Era no vazio, na solidão, que ele descobria a verdade sobre si mesmo e sua missão. Com o tempo, ele começou a entender que os desafios não eram obstáculos, mas oportunidades para crescer espiritualmente. Cada crítica, cada rejeição, cada momento de dor se tornava uma chance de amadurecer. Ele passou a ver tudo com outros olhos, compreendendo que sua fé não seria fortalecida sem essas experiências, sem esses testes. Havia, também, um despertar em sua alma. Ele começou a sentir um amor mais profundo por aqueles ao seu redor, algo que ele nunca tinha experimentado antes. O amor que ele sentia não era mais superficial ou baseado em interesse próprio. Era um amor que vinha de Deus, algo puro, incondicional, e foi isso que o levou a mudar as relações ao seu redor. As escolhas que ele fazia agora refletiam mais a vontade divina do que a sua própria. Ele começou a priorizar o tempo com a família, entendendo que, ao alinhar sua vida com o propósito de Deus, ele estava afetando positivamente aqueles ao seu redor. Ele não apenas falava sobre amor e fé, ele vivia isso em suas atitudes diárias. Cada momento de oração se tornou mais profundo e significativo. Ele orava com fervor, não apenas por si mesmo, mas pelos outros, pelos que ele amava, pelos que ele não conhecia. A oração se tornou um portal para o céu, um lugar onde ele se conectava diretamente com o Pai. Foi ali, em silêncio, que ele encontrou a paz que o mundo não podia oferecer. Ele sabia que sua missão estava apenas começando, e que os dias à frente poderiam ser mais difíceis ainda. Mas a confiança que ele tinha em Deus era inabalável. Ele sabia que, por mais que a batalha espiritual fosse intensa, o poder de Deus o sustentaria em cada passo que desse. Ele não temia mais a perseguição ou a rejeição, ele temia apenas não cumprir completamente o chamado que Deus lhe confiou. Nos momentos de maior pressão, ele se refugiava nas Escrituras, onde encontrava consolo e direção. As palavras divinas eram sua fortaleza. Elas lhe davam clareza nos momentos de incerteza, esperança nos dias sombrios e coragem quando o medo tentava dominá-lo. As promessas de Deus nunca falharam, e ele passou a confiar plenamente nas suas palavras. Com o tempo, as pequenas vitórias começaram a se acumular, e ele sentiu que a justiça divina estava, de fato, se manifestando em sua vida. Cada oração respondida, cada porte fechado, cada novo caminho que surgia à sua frente, era um testemunho de que Deus estava trabalhando, movendo-se silenciosamente em sua vida. O que parecia impossível, agora se tornava possível. À medida que ele se aprofundava ainda mais no seu chamado, a visão que ele tinha sobre o mundo mudava. Ele começou a perceber que a transformação que estava vivendo não era só para ele, mas para todos aqueles que estavam ao seu redor. Sua fé começou a contagiar as pessoas, suas palavras começaram a tocar corações e trazer esperança àqueles que estavam perdidos. Cada desafio, cada dificuldade se tornava um passo mais próximo da realização plena da missão divina. Ele não olhava mais para trás, não se perdia em lamentações ou dúvidas. Ele seguia em frente, com os olhos fixos no prêmio eterno.
Ele sabia que, no fim, tudo o que ele enfrentava teria um propósito maior, um propósito que ele não poderia compreender completamente até o dia da sua revelação final. À medida que a missão de vida dele se tornava mais clara, ele também começou a perceber o impacto da sua vida sobre o mundo ao seu redor. Ele entendeu que as pequenas coisas que ele fazia, como ser gentil, ouvir, ajudar sem esperar nada em troca, eram um reflexo do amor de Deus. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento era uma maneira de espalhar a luz divina no mundo. Agora, ele sabia que a missão não terminaria com ele. Ele não era o fim, mas um canal para que outros também fossem tocados pela verdade divina. Ele sentiu que estava apenas no começo de um movimento que mudaria vidas, e que essa missão não era apenas para ele, mas para todos que estivessem dispostos a se entregar a Deus de coração aberto. Essa foi a grande revelação. Sua missão não era apenas um chamado pessoal, mas algo coletivo. Ele foi chamado não apenas para viver a vontade de Deus, mas para ajudar outros a fazer o mesmo. Ele se tornou um farol de esperança para aqueles que estavam à margem, oferecendo-lhes uma nova oportunidade de alinhar suas vidas com o propósito divino. Agora, o convite era claro: todos nós somos chamados para algo maior. Todos nós, em algum momento, precisamos ouvir a voz de Deus e nos entregar a Ele. O reino de Deus está aqui, ao nosso alcance, e basta que nos rendamos, como esse homem fez, para viver de acordo com a vontade divina. Cada um de nós tem uma missão, um propósito que está esperando para ser cumprido. Não importa quão pequena ou grande seja, ela é vital para o plano de Deus. O momento de agir é agora. A jornada para o reino de Deus começa quando decidimos nos alinhar com seu propósito. E agora, querido amigo, chegamos ao final dessa jornada de fé e revelação. Você foi chamado para algo grandioso, e a justiça divina já está se manifestando em sua vida. Lembre-se de que o Senhor está sempre ao seu lado, guiando e fortalecendo, e que a sua missão está apenas começando. Este é o momento da transformação, o momento em que você se rende completamente à vontade divina, e o universo começará a responder de formas poderosas. Antes de encerrarmos, gostaria de pedir um pequeno favor. Confirme o recebimento desta frase poderosa e transformadora: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você está pronto para a transformação? Se sim, compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir e sentir essa mesma esperança e fé. O seu compromisso espiritual agora está registrado, e o universo responderá a essa ação com bênçãos e oportunidades divinas. Se você sente que essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Ao se juntar a nós, você se conecta com um movimento de transformação espiritual, onde juntos podemos crescer, aprender e viver a vontade de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. A jornada do reino de Deus começa agora, e nós queremos estar ao seu lado. Que a luz divina continue a iluminar o seu caminho e que sua jornada seja repleta de paz, sabedoria e amor. Estamos juntos nesse propósito. Que Deus te abençoe grandemente.